Olá, hoje começamos o projeto da FTTV, no qual faremos vídeos mensais com entrevistas e papo com os gestores e analistas. Eu sou a Carolina, Head de Marketing e Comunicação da Franklin Templeton, e hoje vou conversar com o Renato Pascon, que é o gestor de renda fixa e multimercado da empresa, mais especificamente responsável pela estratégia de previdência da empresa. No mês de maio, os mercados globais intensificaram um movimento de maior cautela. Por outro lado, nós identificamos no cenário local, no Brasil, um avanço das reformas. Como que você poderia nos falar sobre os temas de investimentos e a visão da Franklin Templeton em relação a esse cenário? Vamos lá, primeiro, essa cautela internacional aconteceu por conta de uma mudança de expectativa com inflação global e também com o crescimento do PIB global, ambos para baixo, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, até poucos meses atrás, víamos discutindo quando seria o próximo movimento de alta de juros lá. E agora a discussão geral é quando os Estados Unidos vai cortar juros, então uma mudança razoavelmente drástica. Mesma coisa na China, que vem de uma desaceleração moderada, mas essa guerra fiscal pode intensificar um pouco esse movimento. Na Europa também, com o Brexit, né, com a saída do Reino Unido da União Europeia, fica também um cenário de incerteza que prolonga um pouco essa turbulência. Então, o que isso significa para o Brasil? Esse cenário internacional é positivo no sentido de que posterga movimentos de alta de juros nesses outros países desenvolvidos. Então, ele aumenta o período de liquidez global para o Brasil, que é bastante importante para o Brasil ter tranquilidade para tocar a agenda local de reformas. Aproveitando esse cenário e esse movimento que nós temos observado no mundo e também no Brasil, como o time de multimercado da Franklin Templeton está posicionando o fundo para se beneficiar desses movimentos? Quais são as principais estratégias do fundo, as teses de investimento do fundo hoje? Bom, as principais teses da equipe de investimento da Templeton são juro baixo por mais tempo e moeda local forte em relação aos demais emergentes. Então, deixa eu falar um pouquinho de cada uma. Primeiro, nós já temos juros baixos hoje, historicamente. Estamos com 6,5% de juro. Nós acreditamos que esse juro pode cair até mais no curto prazo, né? Acontece que as expectativas de mercado para o juro de longo prazo permanecem em taxas altas. E nós acreditamos que essas taxas vão cair porque nós vamos conseguir manter a inflação dentro da meta por mais tempo. Isso vai permitir com que os juros fiquem baixos por mais tempo. Sobre as moedas que eu tinha comentado, o Brasil está num ciclo de crescimento diferente do resto dos emergentes. Nós passamos 5 anos com muito baixo crescimento, perto de zero, né? E agora, com reformas, com todas as mudanças estruturais que estão passando e também com esse cenário internacional ajudando, nós acreditamos que vamos entrar num ciclo novo de crescimento em que o Brasil vai crescer na média mais do que a maioria dos outros emergentes, né? E isso vai ser positivo para a moeda brasileira. Tudo isso, óbvio, levando em conta que as reformas vão continuar acontecendo, essa agenda de reformas com reforma da Previdência, tributária, tudo isso é importante demais para que esse cenário se concretize. Essas teses vêm refletindo positivamente no resultado do fundo. Esse é um dos melhores fundos da categoria Previdência Multimercado em relação ao risco-retorno. Você poderia falar para a gente um pouco mais sobre a performance, quais são os objetivos de vol, resultado e também o objetivo no curto prazo e longo prazo do fundo? O principal objetivo desse fundo é trazer um retorno para o cliente. Então, nós sabemos que com um juro mais baixo, o cliente naturalmente vai querer buscar uma alternativa que rende mais. E esse fundo está aí para atender exatamente esse público. Ao mesmo tempo, nós sabemos que a Previdência é um investimento de longo prazo, é um investimento para aposentadoria. Então, nós queremos ter um controle absoluto do risco do fundo também. Risco controlado é uma das nossas principais preocupações, né? E por último, a educação financeira do cliente está maior. Então, nós temos consciência do custo. A ideia do fundo é cobrar 1,5% de taxa de administração sem taxa de performance. O fundo rendeu nos últimos 12 meses 11,7%.
com uma volatilidade de 2,2%. Só para lembrar, 11,7% dá 183% do CDI. Né? O índice de Sharpe, que é o índice de risco-retorno, ficou em 2,4% nos últimos 12 meses, que é um número excelente. Né? Então, o controle de risco para a gente é muito importante. Nós sabemos que quando a pessoa faz um investimento em previdência, ela está entrando para o longo prazo. É por isso que é importante ressaltar que a casa é uma casa que existe desde a década de 40 no mundo, né? E está no Brasil desde a década de 90. Então eu acho porque a pessoa vai colocar o dinheiro dela e deixar por 30 anos e depois que se aposentar vai ficar mais 30 anos recebendo da Previdência. Então é super importante que ela escolha uma casa que já tenha bastante solidez. Obrigada, Renato. Obrigado a você, Carol. Gostaria de reforçar que esse fundo está disponível nas principais plataformas do Brasil, já está disponível para investimento. Para mais informações, nós vamos deixar os contatos no final do vídeo. Obrigada e até a próxima. Obrigado.